Boa noite, começa agora para as 22 cidades do Acre, mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com um professor de História, videasta e membro da Associação Brasileira de Documentaristas, a ABD, no Acre, Ney Ricardo. Boa noite, Ney, bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite, eu que agradeço o convite. Estamos aí. Ney, você é membro, como eu acabei de dizer, da Associação Brasileira de Documentaristas, que é uma associação nova para os ouvidos de muita gente. Muita gente não ouviu falar ainda nessa associação e nem sabe qual é a importância dela. O que é a ABD? A ABD é a Associação dos Documentaristas Brasileiros. A ABD ela surge no Acre em decorrência de uma oficina de formatação de projeto para o DocTV. Quem deu a oficina foi o Capovilla. Maurice Capovilla, que é um grande cineasta. Isso. E ele propôs, por que não criar a ABD aqui? Até porque era uma necessidade também do projeto DocTV. Que é um projeto que desenvolve documentários em todos os estados, né? Isso. Escolhe um documentário para ser produzido junto com a televisão pública. Isso, privilegiando os olhares imaginários sobre o Brasil, interpretações sobre o Brasil. Legal. Então havia essa necessidade da existência de uma ABD aqui, para avaliar os projetos. Então nós unimos o útil ao agradável. O que foi que houve? Nós precisávamos de uma representação de classe, para reivindicar não só a questão da difusão, mas também a formação, como também a produção. Então nós criamos também esse debate dentro dessa associação da ABD. Criamos 3 polos, que era polo de formação, trabalharia a perspectiva de oficinas, o polo de produção, que propiciaria um campo onde o produtor independente dispusesse de equipamentos no processo de produção, e um outro polo de difusão, que teria a responsabilidade de ver meios para divulgar as produções locais, vincular as produções locais. Então surge esses 3 polos de debate dentro da ABD. Correto. Ney, e falando, já que são esses 3 polos, formação, produção e difusão, com relação à formação, durante a década de 70 e 80 houve produções de vídeo, produção de cinema acreano. Enquanto, por exemplo, o estado do Ceará produziu um filme em Super 8, o Acre, nesse período, produziu cerca de 8 filmes. Esse pioneirismo que aconteceu durante a década de 70, se prolongou até a década de 80, enfim, o tempo foi passando e hoje a gente está aí de cara com a revolução digital, onde o processo de produção mudou. Esse pioneirismo que aconteceu no Acre, ele tem como ser, ele tem uma correspondência nos dias de hoje com relação ao nível das produções feitas em termos de vídeo aqui no Acre? Olha, na década de 70 existem essas produções em Super 8. Existia também a questão há uma discussão que é fundamental, que é o debate sobre a linguagem. A formação do olhar, certo? Então tem essa produção na década de 70, certo? Mas essa produção da década de 70, que vai até a década de 80, o que acontece? Ela não tem uma continuidade com a década de 90, com a facilitação da digitalização, em decorrência de apoios. Apoios culturais por parte do poder público, no sentido tanto da formação como propiciar equipamentos para a produção. Então o que acontece?
Nós tivemos exemplo disso, o reflexo disso foi o próprio festival. O último festival de vídeo. O último festival de vídeo. Né? O último festival de vídeo, houveram várias produções. Várias produções. Mais de 20 produções escritas. Certo? Só que a questão da qualidade, né? Sei que a questão da qualidade é muito subjetivo, mas tem questões que são imprescindíveis, que são questões técnicas. É? E por não ter esse processo de formação, deixaram muito a desejar. Correto. Deixaram muito a desejar em decorrência justamente por não haver justamente essa questão da produção, incentivo no processo de formação. Não só na formação técnica, também como na formação do olhar. A formação do olhar. Que olhar é esse? O que vem a ser a formação de um olhar acriano através de um filme, Ney? A formação do olhar é muito complexo. A formação do olhar não significa dizer, eu falar, por exemplo, sobre o Ribeirinho, não significa dizer que eu estou tendo um olhar acriano. Não significa dizer, se eu estou falando sobre os seringueiros, que eu estou tendo um olhar acriano. Porque eu posso estar trabalhando numa perspectiva caricatural do acriano ribeirinho, do seringueiro. Que até distancia da realidade deles mesmo. É claro, totalmente distanciado da realidade deles. Por quê? A questão da formação do olhar está voltado a você partir dos seus referenciais. Partindo dos seus referenciais. Hoje está muito presente várias culturas urbanas. Há um distanciamento também dessas relações que se dão na zona rural. Correto. E quando a gente mantém um diálogo com esses sujeitos da zona rural, muitas vezes ele é equivocado. Porque você parte de valores urbanos. Então, essa produção, ela exige uma pesquisa, que é fundamental nesse processo de produção. Ney, falando em pesquisa, depois da Revolução Digital, um novo conceito se estabeleceu com relação à maneira de se fazer filmes. Câmera na mão, ideia na cabeça, é o suficiente para fazer um bom filme. Isso é verdade ou carece de outras coisas, como, por exemplo, essa pesquisa que você está colocando? Você fez uma pergunta fundamental, porque essa frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, nós vamos ter com Glauber Rocha, com o cinema novo. Só que essa frase, mesmo para o seu tempo, ela foi mal interpretada. E principalmente hoje continua sendo mal interpretada. Quando o Glauber disse uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, não era simplesmente você pegar uma câmera e sair filmando aleatoriamente, fazer uma edição. Você vê que é justamente o contrário. Você assiste os trabalhos do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, você assiste Terra em Transe, você percebe que há uma discussão sociológica no filme, há uma discussão filosófica no filme. Então é claro e evidente que existe uma pesquisa. A questão do santo guerreiro, do Glauber Rocha, você percebe o quê? Que para aqueles planos, para aquela proposta estética, é baseado na realidade nordestina, do Nordeste. Existe uma pesquisa para se chegar àquela estética. Aí é que ele vai criticar, por exemplo, o cinema, a imposição do cinema imperialista. Você tem um modelo estabelecido através de Hollywood que é implantado em todos os países do mundo.
né? Sufocando as produções nacionais. Correto. Então quer dizer que para esse conceito ser aplicado nesse novo momento, essa coisa de câmera na mão e ideia na cabeça, isso não é tão simples assim. Mesmo hoje que muito mais gente tem acesso a equipamentos e pode fazer filme hoje, como você compra um celular e você pode fazer seus próprios pequenos filmes. Hoje que é necessário a pesquisa, sem dúvida nenhuma, né? Isso é um ponto a nosso favor, esse avanço tecnológico, né? Mas só que esse avanço tecnológico nós vamos deixar a serviço de quem? Né? Então, para me fazer meu trabalho, eu tenho que, sem dúvida nenhuma, fazer uma pesquisa aprofundada, mesmo eu tendo esses recursos à minha disposição. Né? Porque, justamente, para mim, essa formação do olhar é justamente para me chegar a uma estética que não é estética pela estética. Né? É uma estética a favor da ética, aonde a ética esteja em primeiro plano. Né? E não vamos relativizar a ética não com historicismo. Não é relativizar a ética. Você tem que ter uma ética naquilo que você está fazendo. Aí, dessa ética que vai surgir a tua estética, da tua pesquisa que tu está fazendo, do comprometimento que você tem com a temática que você está trabalhando. Bacana, Ney. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta nesse bate-papo. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta nesse bate-papo com o Ney Ricardo. Estamos de volta conversando com o professor de História e videasta acreano, Ney Ricardo. Ney, no bloco anterior a gente falava sobre a pesquisa que é necessária para se fazer um bom filme. Não adianta você ter um grande equipamento à disposição e você não ter uma pesquisa ou alguns elementos que vão fazer com que o teu filme traga alguma coisa de nova ou de contribuição. E, além disso, um filme para acontecer, ele ainda precisa ter lugares para ser exibido, ter como ser vinculado, enfim. São várias etapas nesse processo de produção. Eu queria perguntar para ti, que é um videasta e assim, tem um trabalho reconhecido por 2 filmes que você fez que enfocam muito o aspecto social, que foi O Mundo Entre as Pontes, apresentado no Festival de Vídeo do ano passado, e que teve, do ano retrasado, e que teve, se não me engano, uma premiação. E nesse ano se apresentou um outro vídeo que foi o Terminal Urbano. Eu queria falar um pouco sobre essas 2 obras. Primeiro, com relação ao Mundo Entre as Pontes. Como é que você escolhe uma temática para trabalhar? É interessante, porque Mundo Entre as Pontes, ele surge de uma monografia que eu estava desenvolvendo, né? De uma pesquisa que eu estava desenvolvendo, né? Em que eu resolvi filmar as entrevistas, né? E também filmar os espaços, né? Dentro ali do mercado municipal, entre as 2 pontes. Por isso que se chama Mundo Entre as Pontes. Mundo Entre as Pontes, né? Então, o que eu percebi ali é que se davam várias relações, independentes da lógica do centro urbano. Certo? E esse período que eu estava pesquisando, aquele espaço ali que fica entre as 2 pontes, foi justamente um período que estava ocorrendo o quê? Estava ocorrendo algumas lojas, alguns espaços estavam fechando, algumas lojas estavam fechando. Estava sendo vinculado na mídia algumas matérias relacionadas àquele espaço, enquanto espaço insalubre, questionando, por exemplo, que estava havendo muitos roubos ocorrendo ali,
a questão dos bares, funcionamento dos bares, e eu, conhecendo aquele espaço, eu percebi que a realidade não se dava da forma Como estava sendo que estava tratado na sendo imprensa. tratado na imprensa, como estava sendo tratado na imprensa, né? Então o que eu percebi ali que existiam o quê? Muitos trabalhadores que ali era o único espaço que tinham de sobrevivência, né? E que em decorrência de muitas décadas criaram vínculos, Com o vínculos lugar. afetivos com o lugar, né? É a dinâmica humana, né? Da convivência, certo? Eles se reconheciam enquanto sujeitos naquele espaço, né? Eles tinham importância naquele espaço, né? Havia um reconhecimento naquele espaço, certo? Então percebi o quê? Percebi a dinâmica que se dava ali, né? Pessoas, trabalhadores, que conviviam naquele espaço, que garantiam suas sobrevivências, que mantinham relações afetivas. E também tem uma outra coisa que se aborda no filme que, de um modo ou de outro, as pessoas que construíram a sua vida naquele espaço, elas sentiam os reflexos do crescimento da cidade, do desenvolvimento natural das coisas. Inclusive, a própria personagem principal do filme tem essa questão, ela demonstra isso, né? Que as pessoas não iam mais lá comer na pensão dela. Isso aí ela traz com riquezas de detalhes, né? Porque até mesmo no início da década de 90, primeira metade da década de 90, o centro comercial da cidade de Rio Branco era o mercado municipal, né? Você procurasse um objeto que você não encontrasse em nenhum lugar da cidade, Provavelmente você encontraria lá. era claro que você ia encontrar no mercado municipal, né? Então funcionavam-se as pensões, funcionavam-se as lojas que vendiam de tudo, né? Só que o que foi que houve? Você vai tendo o desenvolvimento dos supermercados, você vai tendo o desenvolvimento da cidade, um crescimento da cidade, aonde deixa de ser um polo de atração comercial aquele espaço, né? E passa também a ser abandonado pelo poder público, né? E ali o que vai dificultando a sobrevivência daqueles sujeitos naquele espaço. Porque o que vai acarretar? Vai diminuir as circulações de pessoas naquele espaço. Até mesmo pelas intervenções públicas também vão ocasionar essa diminuição de circulação de pessoas atrás de comprar qualquer coisa que seja, ou mesmo almoçar em uma pensão daquelas. Exemplo é a Pelezinha que passa essas informações para a gente. Agora é interessante perceber, a partir da pesquisa também, como é que vai se desenvolver aquele espaço, né? O mercado municipal, ele surge como proposta de modernização da cidade de Rio Branco no governo do Hugo Carneiro, na década de 20, final da década de 20. Né? O mercado, se eu não me engano, é inaugurado em 1929. Né? Era uma proposta de modernização da cidade de Rio Branco. Né? Na década de 70, vão ocorrer o quê? Na década de 70 vai ocorrer aquela política por parte do governo federal, né, de incentivo à pecuária nessa região. Com incentivo à pecuária, vem muitos investidores e empresários paulistas para essa região, investir na pecuária. Né? E a pecuária exige o quê? A pecuária exige latifúndios. Né? Então, a decadência dos seringalistas, eles devendo base, se verem obrigados a vender seus seringais e não levam em conta os colonos que já viviam nesses seringais, né? Que já tinham suas benfeitorias.
E os paulistas muito menos. E aí obriga que eles venham para a cidade e causam um inchaço populacional. Né? E eles vêm para a cidade com seus saberes constituídos no campo. Né? E a alternativa que eles encontram é justamente esses trabalhos informais. E onde é que era o centro comercial de Rio Branco? Onde é que eles poderiam sobreviver? Vendendo produtos agrícolas, ou mesmo, como o caso de um garoto que tocava violão e ganhava dinheiro tocando violão pelo mercado municipal. Então, o que acontece? Eles vão para o mercado. É daí também que nós vamos ter a personagem principal que aparece no mercado municipal, que é a Pelezinha. Que primeiro vai ter onde ela vai fazer, vender um cafezinho, depois ela já está, além do cafezinho, está comercializando refeições. A princípio você vê que tem um período chuvoso em Rio Branco, aí diz, não, vou fazer só uma coberturazinha de lona. Aí o fiscal diz, não pode. Não, mas porque quando chove, pode morar. E o negócio vai ficando, vai aumentando. Vai aumentando e se tornou o que foi o mercado municipal que agora estão reformando. Né? Legal. Ney, para você capturar essa essência, essa dinâmica social ali dentro, falando de aspectos mais técnicos mesmo, é difícil de fazer esse trabalho, de você conseguir colocar isso dentro de um filme, numa câmera, onde você vai montar isso no roteiro, onde você vai sentar numa ilha de edição depois, editar essa imagem, captar o som. Quais são os recursos utilizados para fazer um filme como esse? Olha, é muito difícil, né? É muito difícil. Primeiro, você tem que fazer uma interpretação desses contextos para uma estética. E quando eu falei a questão da ética tem que estar acima da estética, é porque eu tenho que tentar, a minha busca é o quê? Não é passar essa dinâmica para o telespectador, então eu tenho que procurar qual a melhor estética que eu posso... Qual é a melhor maneira de contar essa história? De contar essa história, que possa... que o telespectador possa visualizar e perceber essa dinâmica. A princípio, para mim, foi muito difícil. Até porque, para mim, o Mundo Entre as Pontes é um trabalho experimental. Claro. Ele não é uma produção para concorrer ao festival. Eu não me propus a isso. É um trabalho experimental. Até porque eu não consegui o que eu me propunha. Eu assisto, gosto muito do Mundo Entre as Pontes, mas eu vejo que em muitos momentos eu não consegui o meu objetivo. Isso por conta da deficiência técnica de equipamento? Da deficiência técnica. Da deficiência técnica. Isso é uma coisa que é até interessante a gente abordar aqui no Acre, com a quantidade de produções que estão tendo agora, por conta de vários projetos que, enfim, incentivam a produção de vídeos, tanto de ficção quanto documentários. Quais são as principais deficiências técnicas que a gente tem aqui? Quais são as principais dificuldades na hora de fazer um filme, Ney? Com relação ao equipamento, câmera, sonorização, fita, edição? A principal dificuldade que quando você já pensa em produzir um documentário, uma ficção, já lhe vem à mente, é a edição. Primeiro, a ilha de edição não linear é caro. É caro em relação a você alugar uma câmera, em relação à questão de captação de som. Além disso, ainda tem mais um agravante. Nós temos aqui a cultura do VT. Nós não temos a cultura da produção de documentários e nem a cultura da produção de ficção. Então, mesmo que você consiga recursos, que é muito difícil quando não se tem apoio, porque é complicado você fazer a edição de um curta, valor mínimo R$2.000. Por exemplo, do Terminal Urbano... Foi o teu último filme apresentado no festival de 2005. Ele só foi realizado em decorrência do apoio do Sesc. Eu quero até aqui agradecer ao Levi,
né, do setor que entrou com esse de apoio. artes, que foi muito sensível, né, que é aí que eu consegui fazer a edição. Né. Mas depois que eu tinha esse recurso para edição, né, os produtores, aqui a maioria, a cultura é do VT. Né? Então ficava muito difícil a linguagem cinematográfica. Né? Eu tive muito trabalho, eu acompanhei a edição, mas houveram muitos embates com o editor. Porque você edita pensando para televisão. Ele edita naquela cultura do VT, do comercial, dos 30 segundos, da ideia em 30 segundos. Né? Ele não tem essa cultura, ele não tem essa visão para uma produção de um documentário. Ele não tem essa visão para a produção de uma ficção. Ney, você acha que com esse trabalho que a ABD está começando a desenvolver aqui, a Associação Brasileira de Documentaristas no Acre, e projetos como o Festival de Vídeo, o próprio DocTV, você acha que essas dificuldades elas estão caminhando para serem superadas? Sem dúvida nenhuma. O primeiro chute foi dado, que partiu até do governo federal. Foi justamente o DocTV, os olhares imaginários sobre o Brasil. Foi justamente os critérios estabelecidos, que facilita que o produtor independente que não está vinculado a nenhuma produtora possa desenvolver suas ideias. Porque foi a partir do DocTV, a segunda edição do DocTV, que o Acre foi incluído, que surge a ABD, a Associação Brasileira de Documentaristas. Surgindo a ABD, essa entidade de classe, se formou-se logo 3 polos. A exemplo disso, foi a reunião que tivemos com os responsáveis pela lei de incentivo municipal e estadual. Partiu da ABD, porque a ABD, avaliando os projetos que foram aprovados, avaliando 3 anos de leis de incentivo, os projetos que foram avaliados, nenhum projeto de produção e nenhum projeto de formação foi aprovado. Os projetos que foram aprovados em 2004 e em 2005 foram os mesmos projetos, mas da área do audiovisual, mas eram projetos da cultura do evento. A exemplo do Festival de Vídeo. Tem a sua importância, mas enfim... Tem a sua importância. Tem a sua importância desde que tenha um olhar sobre a produção audiovisual, na questão do fomento, mas deslumbrando a questão, por exemplo, da formação. Como é que eu posso realizar festivais de vídeos? Eu não estou dizendo que não realize, mas se eu não estou visualizando a produção, ou seja, onde produzir, como produzir... Se eu não estou visualizando a possibilidade do produtor independente realizar suas ideias e também não estou visualizando a questão do processo de formação para que esse sujeito tenha não só qualificação teórica, mas também tenha qualificação técnica para realizar seus trabalhos. Eu não posso descontextualizar um festival de vídeo. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter um projeto aonde que esse festival ele venha difundir essa produção local, mas essa produção local que já vem sendo qualificada e que tem meios para realizar as suas ideias. Bacana. E a ABD, nesse sentido, é fundamental. A ABD, nesse sentido, é fundamental,
porque ela visualiza não só essa difusão através do festival, mas como ela tem a percepção de visualizar também o processo de formação, a necessidade do processo de formação, como também a necessidade de dispor de equipamentos para esses produtores independentes. Correto. Ney, a gente está chegando ao final da entrevista. Quem quiser mais informações sobre a Associação Brasileira de Documentaristas no Acre, pode entrar em contato contigo através do teu e-mail, né? Qual que é o e-mail? O e-mail é ney-ricardo@ibest.com.br. Eu vou aproveitar também esses minutos finais, para dizer que nós já está tendo aí a abertura para a terceira edição do Doc TV, que as inscrições... Estão aqui na TV Aldeia. Vão se iniciar no dia 1º. Então, todos os produtores independentes que fizerem partes ou da Zacine ou da ABD, ou não fizerem partes nem da ABD como da Zacine, é interessante que participem, e que vão ter também as inscrições para a oficina que inicia o dia 1º. Essas oficinas é para a formatação do projeto. Então eu tenho uma boa ideia, mas eu não tenho como desenvolver em projeto, a oficina vai ser justamente para isso, para auxiliar na formatação do projeto. Você tem a ideia e você é auxiliado na formatação do projeto. Bacana, então, valeu pelo recado, Ney, e boa sorte aí no trabalho na BD. Agradeço a oportunidade, e percebo também, é muito claro para mim, essa aproximação que eu vejo que é fundamental da TV pública com o produtor independente. Bacana. Valeu, brigadão, Ney, então. Valeu. Obrigado também às 22 cidades acreanas que acompanharam esse bate-papo sobre o audiovisual no Acre, cinema e vídeo no nosso estado. Até a próxima, a gente se vê.